Olá, boa noite. O prefeito do município de Santa Isabel do Rio Negro, no interior do Amazonas, foi preso esta manhã durante a Operação Timbó, deflagrada pelo Ministério Público do Estado. O prefeito é acusado de liderar uma organização criminosa suspeita de desviar mais de 10 milhões de reais das contas do município. Os mandados de prisão e busca e apreensão da Operação Timbó foram cumpridos em Manaus e em mais 2 municípios do Amazonas, Santa Isabel do Rio Negro, a 630 quilômetros da capital, e Iranduba, na região metropolitana. 8 pessoas foram presas, entre elas o prefeito do município de Santa Isabel do Rio Negro, Mariolino Siqueira de Oliveira, do PDT. Ele é acusado de comandar uma organização criminosa suspeita de cometer crimes como desvio de dinheiro público mediante prática de peculato, lavagem de dinheiro e corrupção visando enriquecimento ilícito. Elas demonstram cabalmente 3 formas de atuação do prefeito e da sua organização criminosa. Primeiro, ele transferia dinheiro das contas da prefeitura diretamente para as contas dele, ou ele transferia esse dinheiro diretamente da conta da prefeitura para a conta de terceiros, geralmente pessoas ligadas à família dele, ou então ele emitia cheques, endossava atrás esses cheques, para que esses cheques pudessem ser sacados por qualquer pessoa, e ele entregava esses cheques a laranjas que sacavam esses dinheiros na boca do caixa. Então nós temos somas vultosas de 150 mil, 200 mil, 300 mil que foram sacados diretamente na boca do caixa. As investigações do Ministério Público apontam que os crimes eram praticados há 3 anos. Durante este período, mais de 10 milhões de reais foram desviados das contas do município. Além do prefeito, os secretários de Obras, Finanças e Administração do município também foram presos preventivamente. A mulher do prefeito, um dos filhos, a nora e um taxista acusado de emprestar a conta pessoal para o desvio de dinheiro público receberam prisão temporária. O dinheiro da prefeitura saía para essas pessoas, depois, com esses recursos, essas pessoas aumentavam seu patrimônio. Em algumas situações, nós já temos esses dados também no procedimento, eles vendiam esses imóveis para a própria prefeitura, que pagava um valor até acima do valor de mercado, do valor que tinha sido adquirido. Ainda de acordo com as investigações, o secretário municipal de administração de Santa Isabel do Rio Negro, João Amorim Ribeiro Júnior, sacava dinheiro de uma conta da prefeitura e emprestava a terceiros, cobrando juros. Sem evidências de que ele usava o próprio dinheiro da prefeitura para fazer empréstimos e o lucro desses empréstimos ele revertia para o bolso próprio. Durante as buscas, cerca de 270 mil reais em espécie foram apreendidos, além de documentos e veículos de luxo. Em Santa Isabel do Rio Negro, os funcionários públicos estão com salários atrasados há 1 mês. 10 milhões de reais só de saques da prefeitura, porque é bom destacar que os contratos com as empresas contratadas para prestar serviços lá para a prefeitura ainda serão investigados. 2 suspeitos tentaram assaltar uma agência dos Correios na manhã de hoje no município de Coari, a 363 quilômetros da capital. De acordo com as informações da Polícia Militar, ao perceber a ação dos criminosos, um PM que estava à paisana reagiu. Um dos assaltantes baleado morreu no local, o outro ficou ferido e foi levado para o hospital da cidade. O caso será investigado pela Polícia Civil. O policial militar não se feriu. A partir do dia 1º de junho, os consumidores da capital poderão também pedir a nota fiscal eletrônica dos serviços contratados. Com a nova nota fiscal de serviço eletrônica lançada esta manhã, a Prefeitura de Manaus pretende ampliar a arrecadação em até 24 milhões de reais ao ano. Ao adquirir um produto em um estabelecimento comercial, o consumidor já sabe que para comprovar a compra é preciso exigir a nota fiscal. Mas na hora de contratar um serviço, nem sempre ele consegue essa garantia. E quando ela existe, geralmente o consumidor deixa de exigir o documento por conta da burocracia na hora do preenchimento. Para facilitar essa relação, a Prefeitura de Manaus lançou hoje o sistema Nota Fácil, que por meio eletrônico promete simplificar a operação que garante a compra de pagamento de um serviço contratado pelo consumidor pessoa física.
Inclusive, será possível utilizar um único documento fiscal no caso de operações conjuntas de vendas de mercadorias e de prestação de serviços. Hoje você vai, por exemplo, a uma concessionária de transporte para fazer um trabalho no seu veículo e você, via de regra, só tem uma nota fiscal, a nota fiscal das peças. A partir de agora, quando você faz uma revisão no seu carro, você paga as peças e você paga também pelo serviço. Isso vai fortalecer a prefeitura, por conta de que a prefeitura tem uma perda de arrecadação muito grande. De acordo com a prefeitura, Manaus será a primeira cidade do país a utilizar o novo Sistema Nacional Emissor da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica. Com a medida que também facilita para o empresário a comprovação de seu faturamento e ao fisco identificar a base de cálculo do ISS, o Imposto sobre Serviços, estima-se um aumento de R$2 milhões ao mês na arrecadação municipal. E se nós juntarmos a nossa nota fácil com a iniciativa semelhante do governo do estado do Amazonas, nós teremos, no primeiro momento, uma minoração dos efeitos devastadores dessa crise que está. E no médio e longo prazo nós teremos uma Manaus e um Amazonas mais preparados para arrecadar o máximo. Na segunda fase, prevista para o fim do ano, o consumidor poderá, se quiser, informar o CPF e participar de sorteios, assim como na nota fiscal amazonense. Em tempos de crise, onde a ordem expressa do governo é de economizar, a Secretaria de Segurança Pública do Estado resolveu mudar de endereço. A nova sede foi instalada em um shopping na zona norte da capital e tem um aluguel mensal R$21 mil mais caro que na sede anterior. Hoje pela manhã, o secretário Sérgio Fontes convocou a imprensa para defender que a mudança foi por questões de segurança e que a economia em outros setores vai equalizar as contas. Desde a semana passada, a Secretaria de Segurança Pública do Estado começou a mudança para a nova sede, localizada neste shopping da zona norte de Manaus. O espaço tem 5 mil metros quadrados, 1.000 a mais que a sede anterior, localizada na Avenida Torquato Tapajós. Mas o preço do aluguel aqui também é maior. Com o novo contrato, serão desembolsados todos os meses R$21 mil a mais que na antiga sede, ou R$252 mil em um ano. Para o secretário Sérgio Fontes, a mudança foi positiva e, apesar do custo com o aluguel, deve ser possível economizar em outros setores. Essas instalações foram feitas pensando na gente. Claro, tem que ter algumas modificações, lógico, mas só de economia que nós faremos com ar-condicionado, porque os ar-condicionados são novos, mais econômicos, nós estimamos aí em torno de 30 mil por mês. O secretário diz que a mudança da antiga sede chegou a ser recomendada pelos bombeiros e pela vigilância sanitária. O prédio já estava sofrendo uma falência no seu sistema elétrico, já havia sofrido um desabamento e já tinha recomendação dos bombeiros, recomendação da vigilância sanitária e recomendação da Defesa Civil para que a gente deixasse o prédio ou realizasse modificações nele, que iria sair muito caro e nós não teríamos como fazer nesse momento. A nova sede conta com salas de reunião, auditório e estacionamento para 350 veículos, além de sistema de combate a incêndios e segurança reforçada. A mudança completa da SSP para a nova sede só deve ser finalizada na semana que vem. Apesar do preço da passagem de ônibus na capital ter se mantido em R$ 3,00 por determinação da Justiça, os usuários do transporte coletivo voltam a sofrer com as constantes paralisações da categoria. Esta manhã, mais duas empresas, a Líder, que atende a Zona Norte, e a Expresso Coroado, na Zona Leste, paralisaram parte da frota, afetando cerca de 20 mil pessoas, segundo o Sinetran. Mas o transporte coletivo é apenas um dos setores que ainda precisam de investimentos dentro do programa de mobilidade urbana na capital. Nas ruas, o que se vê é uma disputa dos espaços com relação à mobilidade urbana. Nas grandes cidades, onde o carro particular é priorizado, sobram dificuldades para os pedestres e ciclistas.
Aos 76 anos, seu Francisco ainda é muito ativo, mas quando sai de casa, precisa enfrentar o problema das calçadas. Fica difícil, muito difícil. Difícil mesmo. Para caminhar fica difícil? Fica, muito difícil. Tem que ter muito cuidado. Oséias vai para o trabalho de bicicleta, mas a rotina diária não é fácil. Eu acho que a maior dificuldade é os condutores, né? Que eles não apoiam, por exemplo, a gente está andando na rua e tem muitos que não têm paciência, que ficam buzinando atrás da gente, tem uns que até passam com risco de derrubar a gente. E outra, claro que a nossa cidade ela não tem uma estrutura para a gente andar de bicicleta, né? De acordo com o presidente da Comissão dos Ciclistas do Amazonas, mesmo com a aprovação no ano passado do Plano Municipal de Mobilidade Urbana, ainda não há garantias para a solução dos problemas de infraestrutura da capital. O marco é o Plano Nacional de Mobilidade Urbana, que é do dia 3 de janeiro de 2012, que ele diz que você tem que priorizar calçadas para devolver a cidade para o pedestre, depois vem a mobilidade com a bicicleta, através de ciclovia, ciclofaixas, ciclorrota. O transporte público é o terceiro, transporte de carga é o quarto e, por último, o transporte individual. A Comissão de Políticas Públicas, Urbanas e Ambientais do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amazonas acompanha a execução das diretrizes. O que tem que ser entendido que para se desenvolver uma cidade bem adequada, uma cidade com sustentabilidade, é necessário que exista uma gestão continuada. O que significa isso? Que os planos eles devem ser de Estado e não de governo, ou seja, sempre a médio e longo prazo. A crise também reacende o debate sobre a mobilidade urbana. Com investimentos previstos de 2,6 bilhões de reais nos próximos 25 anos e com o foco na implantação do BRT para o transporte público, a Prefeitura ainda corre atrás de recursos. O fundamental é nós termos recursos para implantarmos o BRT. Temos o traçado, temos o plano básico submetido à análise do Ministério das Cidades, estamos cumprindo com o nosso dever. Agora, não é uma coisa muito fácil. Para os usuários do transporte coletivo, o serviço oferecido pelas empresas de ônibus também deixa muito a desejar. O reajuste da tarifa pretendido pelas empresas voltou a ser suspenso pela Justiça do Amazonas. Mas os usuários continuam sendo prejudicados com novas paralisações do setor. Eles sabem que tem um dissídio coletivo, eles sabem que no mínimo a Justiça do Trabalho haverá de conceder o que está, a reposição da inflação, no mínimo isso. Então é um momento assim que vai passar, não há causa real para se fazer uma greve. Depois de sucessivas quedas, a produção industrial no Amazonas voltou a registrar crescimento no mês de março em relação ao mês anterior. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. Após 9 meses consecutivos de taxas negativas, período em que acumulou perda de 25,6%, em março a produção industrial do Amazonas voltou a crescer e registrou aumento de 22,2% em relação a fevereiro. Foi o melhor desempenho entre os demais estados do país. Mas se comparado ao mesmo mês do ano passado, o setor industrial do Amazonas recuou 10,2%. Já o índice acumulado nos 3 primeiros meses do ano apontou recuo de 22,1%. No acumulado dos últimos 12 meses, o setor registra perda de 18%. O setor de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos ajudou a puxar a queda na produção. Vamos conferir agora a previsão do tempo para esta quarta-feira, aqui na capital e também em algumas cidades do interior. Em Manaus, o tempo fica nublado e encoberto e há possibilidade de pancadas de chuva. As temperaturas variam entre 25 e 32 graus. Em Tefé, a previsão é de muitas nuvens e chuva fraca, mínima de 26 e a máxima não passa dos 29 graus. Mesma previsão para Eirunepé, onde as temperaturas variam entre 24 e 31 graus. Em Urucará, a previsão é de tempo encoberto com chuva. As temperaturas variam entre 26 e 30 graus.